Bom, pessoal, continuando a nossa aula, tá? O que eu fiz? Eu encaixei os números na tabela, tá? Então, vamos prestar atenção. Esses três primeiros números que estão aqui nessa parte da tabela, eles fazem referência ao quê? A classe das unidades simples, certo? Agora, os outros três é a classe do milhar. E os outros três é a classe do milhão. Tá bom. E aí tudo bem, deu para vocês entenderem, né? Só que esses números, eles têm diferentes nomes, diferentes representações. Bom, todos eles são o número 2, não são? Só que esse 2 colocado nessa casa, ele chama duas unidades. Esse 2 colocado nessa casa, ele não chama mais 2. Ele vai chamar duas dezenas ou 20. Esse 2 colocado aqui, ele parou de chamar 2. Ele chama 200 ou duas centenas. Esse 2 aqui, ele não é 2 não. Ele é duas unidades de milhar. Esse outro 2, ele é 20 unidades de milhar ou 20 mil. Esse aqui é duas centenas de milhar ou 200 mil. Esse aqui é duas unidades de milhão ou 2 milhões. Esse aqui é duas dezenas de milhão ou 200 milhões. Duas dezenas de milhão ou 20 milhões. E esse último é duas centenas de milhão ou 200 milhões. Então, conforme o valor, a posição do número, ele passa a ter um determinado valor. Página 144. Nós estamos chegando ao fim. Vocês vão fazer essa atividade. Quanto vale o número 8, o algarismo 8, na primeira ordem na classe das unidades simples? Qual é a primeira ordem? É essa aqui. Se é nessa primeira ordem aqui, ele vale 8 unidades. Quanto vale o algarismo 8 na quarta ordem, já na classe do milhar? Primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Ele vale 2.000. Então, ele vale 8.000 no caso dessa atividade. Deu para entender? Bom, classe das unidades simples. A primeira ordem, ela tem 8 unidades, ou seja, o número 8. Na segunda ordem, 8 dezenas ou 80. Na terceira ordem, 8 centenas ou 800. Na classe do milhar, quarta ordem, 8 unidades de milhar ou 8.000. Quinta ordem, 8 dezenas de milhar ou 80.000. Sexta ordem, 8 centenas de milhar ou 800.000. Classe do milhão, sétima ordem, 8 unidades de milhão ou 8 milhões. Oitava ordem, 8 dezenas de milhão ou 80 milhões. E na nona ordem, 8 centenas de milhão ou 800 milhões. Esse número será lido assim: 888 milhões, 888.888. Página 145. Descubra o valor dos números destacados. Use o quadro com as classes e as ordens para facilitar o seu trabalho. Bom, na primeira atividade aqui, certo? O número destacado é o 9, certo? Esse 9, ele está na quarta ordem, ou seja, ele está na unidade de milhar. Se ele está na unidade de milhar, o valor dele é 9.000. Façam os outros. Página 146.
vocês vão realizar essas operações no caderno. Não é para fazer amontoado aqui, porque eu não gosto. Façam elas no caderno. Depois, vocês vão marcar a que ordem o resultado está pertencendo. Então, por exemplo, 35 com mais 13 é igual a 48. O 48, ele pertence à ordem da dezena, da centena ou dos milhares. Se é 48, ele pertence à ordem das dezenas. Então, xizinho na ordem das dezenas. Assim por diante até terminar. Atividade 2 agora. O Colégio Gênese promoveu uma campanha do agasalho. As crianças deveriam marcar a quantidade de agasalhos que arrecadaram. No entanto, alguns deles se esqueceram de anotar. Vamos ajudá-los a completar a tabela. Leia as questões da próxima página. Bom, eu tenho alguns números preenchidos, certo? Porém, faltam outros. Para eu descobrir esses números que faltam, eu tenho que completar as atividades da página 147 até o comecinho da 148, tá bom? Então, vamos lá, na letra A. No final da campanha, Zeca, Cíntia e Akemi conferiram seus pontos. Zeca levou 50 agasalhos a mais que Cíntia. Quantos agasalhos Cíntia levou? Use esse espaço para fazer o cálculo. Bom, vamos lá atrás. Ele levou mais que Cíntia, tá? Se o Zeca levou 60 e ele estava com 50 a mais que a Cíntia, como que eu sei a quantidade da Cíntia? É só eu fazer 160 menos 50. Anita percebeu que na contagem final ainda precisava de 35 agasalhos para empatar com a Patrícia. Quantos agasalhos Anita levou para a escola? Vamos lá. A Patrícia levou 256. Então, 256 menos 35, vocês vão achar a resposta. O Rubens foi o aluno vencedor. No final, ficou com o total de agasalhos de Eugênio e de Patrícia juntos. Quantos agasalhos ele levou para a escola? Então, vamos lá. Vocês vão pegar Eugênio 134 e Patrícia 256. Fazer uma continha de mais. Letra D. A Kemi arrecadou seus agasalhos em vários lugares. Nas lojas, arrecadou 40 agasalhos, com seus parentes, 57. E com os vizinhos, 85. Quantos agasalhos ela arrecadou no total? Uma adição. Letra E. Qual dos alunos colaborou com o maior número de agasalhos nessa campanha? Então, vocês, depois de tiverem completado tudo, vocês vão descobrir quem conseguiu mais agasalhos. E letra F. Qual a operação que você fez para responder a pergunta anterior? Para responder a anterior foi uma adição. E letra G. Qual das duas contas foi feita corretamente? Então, eu tenho duas contas organizadas aqui. Qual delas está certa? Gente, é uma coisa que eu falo toda aula para vocês, ó. Número embaixo de número. É lógico que essa segunda continha está errada. Por quê? Porque na hora da montagem da conta, ele colocou os números de baixo no lugar errado. E com isso a conta ficou errada. Certo? Bom, é só até essa atividade. E agora nós temos as folhinhas extras aqui em anexo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como que nós vamos estar resolvendo essas folhinhas. Bom, deixa eu virar meu computador para ficar mais fácil. A primeira atividade, a primeira folhinha que eu tenho em anexo, ela traz o quê? Ela trata do componha os números abaixo, que é aquela atividade que eu já tinha explicado anteriormente para vocês. Vocês irão compor. O que é compor? Eu tenho um nome, ó. 7 centenas, 2 dezenas e 5 unidades.
7 centenas é 100 vezes 7. 2 dezenas é 10 vezes 2. E as 5 unidades é o 5. Depois soma tudo. Então, vocês farão isso até terminar. Decompõe os números. Para fazer a decomposição, é mais simples ainda. Como que eu faço a decomposição? Vamos lá. Eu tenho um número, eu vou desmontar esse número. Decompor ou desmontar. Deixa eu abrir ele para vocês. 46. O 46, como que eu formo o número 46? Ele é 4 dezenas mais 6 unidades. 39. 3 dezenas mais 9 unidades. É assim que eu vou decompor. Embaixo eu tenho o número escrito. Por exemplo, 77. Como que eu vou decompor esse número? 70 mais 7. 98. 90 mais 8. E assim por diante. A próxima atividade também é simples, também é fácil. Observe os números da tabela. Eu tenho uma porção de números na tabelinha colocada. Na letra A, eu vou escrever os números que são menores de 8.300 na ordem crescente. Na letra B, eu vou escrever os números que são maiores que 7.000 na decrescente. Número 2, escrever o nome de cada um dos números que aparece aqui. Na 3, completar com o sucessor. Quem é o sucessor? É o número que vem depois. Por exemplo, 1019. Quem vem depois do 1019? O 1020. Na tabela de baixo, eu vou decompor. Então, eu tenho 2.344. Eu tenho 2 unidades de milhar, 3 centenas, 4 dezenas e 4 unidades. Na linha da frente, eu vou pôr 2.000 mais 300 mais 40 mais 4. Até eu terminar a atividade. Vocês estão vendo? São atividades simples que estão reforçando os conteúdos que nós aprendemos. Depois eu tenho mais uma atividade de decomposição de número. Essa composição e decomposição, 1585. É 1.000 mais 500 mais 80 mais 5. Para essa atividade. Na hora de compor, eu tenho 1.000 mais 400 mais 30 mais 20 mais 8, que é igual a 2.458. Só vocês lerem e comporem os números, os algarismos. Extensão territorial, essa atividade é muito interessante. Eu tenho uma tabela que tem a extensão territorial das regiões brasileiras. Então, eu tenho região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Vocês vão encaixar os números, as referências, as medidas dentro daquela tabela grande. Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Só encaixar os números aí dentro. Depois, letra A. Qual das regiões tem a maior extensão territorial? Na letra B, a menor extensão. Na letra C, escreva os números que aparecem nesse quadradinho em ordem crescente. E por fim, no caderno de vocês, vocês escreverão o nome de cada um dos números. Por exemplo, o primeiro, que se refere à extensão territorial da região norte, eu tenho 3.869.638 quilômetros quadrados. Tudo bem? Boa aula para vocês. Façam com calma, com capricho. Qualquer dúvida é só ligar para mim ou mandar uma mensagem. Eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Beijo. Tchau.